Hoje é o Dia Internacional do Consumidor, como você está acompanhando. Há 61 anos essa data vem sendo comemorada. Agora a gente conversa ao vivo pela internet com Renata Abelém, que é diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, advogada e especialista em direito do consumidor. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda ao Correio Debate e vou logo lhe perguntar. Tem mecanismo novo na proteção ao consumidor? Boa tarde, Hermes. É um prazer estar com você. Nós falamos de proteção o tempo inteiro, mas quem realmente se protege é o próprio consumidor, principalmente com esse volume inimaginável de compras online que acabam acontecendo nessas datas de promoção. Então, o consumidor ele tem que se precaver, não pode colocar os dados dele em qualquer lugar, tomar cuidado com as compras, os links que vêm por WhatsApp, por perfis de aplicativos de internet. Então, a maior segurança que o consumidor pode ter é ele ter cuidado consigo e com os seus dados. Doutora Renata, nós temos o Código de Defesa do Consumidor que passou por uma atualização, a Lei 14.181 de 2021. Inclusive, foi um grupo de juristas comandados por um paraibano, o ministro Herman Benjamin, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Fala da proteção, do superendividamento, da proteção maior ao consumidor e dessa questão do assédio. O consumidor brasileiro é muito assediado em relação às práticas que vimos lá fora? Primeiro, o ministro Herman é um querido, ele é uma pessoa assim, ele é um expoente mesmo do direito do consumidor, as teses são brilhantes e o que nós precisamos entender é o seguinte: o assédio ao consumidor, ao consumo, principalmente acontece nos serviços financeiros. E por quê? Porque é fácil tomar dinheiro emprestado, é fácil emprestar dinheiro. A história do consignado trouxe para nós brasileiros quase 30 milhões de superendividados. Isso é um número absurdo, fora os 70 milhões que estão endividados. Isso tudo levando em consideração um empréstimo consignado, levando-se em consideração um cartão de crédito, que os juros são altíssimos. Então, o que é que, voltando na proteção ao consumidor, o que o consumidor ele tem à sua disposição? A obrigação de pedir informação sobre como vai se comportar os seus juros em financiamento, em compras, em compra de imóvel, em compra de carro, em compra de um ventilador, que eu vi a consumidora comprando para a mãe dela. Então, o que ela tem que fazer? É ficar atenta e pedir uma simulação de como aquele empréstimo, como aquela compra vai se comportar ao longo do tempo. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, doutora Renata, consumidora da matéria aqui, da nossa reportagem, diz que comprou, mas quem vai pagar é a irmã. Mas é preciso, de certa forma, ter um cuidado com os gastos, né? Por conta do superendividamento. E é importante também se ver essa possibilidade de repactuação das dívidas junto às instituições financeiras, né? Com a alteração do código que você bem mencionou, existe agora a possibilidade do consumidor endividado chamar todos os credores, fazer uma proposta, um projeto de pagamento e pagar essa dívida total em até 5 anos. Mas o consumidor ele tem que ficar atento para as compras que ele faz, para os empréstimos que ele toma. Porque, olha, Hermes, não é brincadeira. Não existe um mecanismo extremamente eficiente na proteção ao consumidor se o consumidor mesmo não se protege na hora da compra, na hora de fechamento de um contrato. Volto a repetir, principalmente um contrato financeiro. Os nossos juros, nós vimos no ano passado condenações a cartões de crédito porque estavam cobrando juros de 987% ao ano. Quase 1000%, isso é um absurdo, isso é o maior juro do planeta. Então, isso não é real, isso é uma coisa que a partir do momento que o consumidor ele assume a obrigação, ele vai pagando e ele está tão acostumado a pagar em parcelas, ele não percebe. Então, é uma dívida em cima de outra, faz uma dívida para pagar outra dívida. Então, o consumidor antes de uma legislação só que o proteja, o próprio consumidor tem que proteger o seu bolso. E vou além, viu, Hermes? Não é só o bolso.
porque quando o consumidor ele tem uma dívida desse tamanho, até a saúde mental dele vai para o espaço, porque quem suporta uma dívida impagável? Ninguém. Verdade, é verdade. Não tem... Perde o sono, né? Passa noites de insônia. Perde o sono, perde a mulher, perde o marido, perde a alegria de viver, porque a dívida, ela é uma escravidão. E o que é que aconteceu conosco, brasileiros? Nós acostumamos com o empréstimo, principalmente, eu vou lá, os aposentados, porque acostumaram com o empréstimo consignado. Mas não tem noção que um empréstimo vai puxando, antes que um empréstimo termine, antes que ele seja quitado, vem outro que vai abrir a margem, e ali as pessoas vão tomando dinheiro sem saber por que estão tomando dinheiro. Então, assim, é importante, inclusive, vou te falar, educação financeira é muito importante. O que nós precisamos, brasileiros, é saber aonde nós colocamos o nosso dinheiro, com que nós gastamos e como nós vamos fazer para ter uma saúde mental e uma saúde financeira. Eu estou recebendo aqui uma informação da produção que a principal causa de divórcio hoje, uma das principais, é a questão financeira, né? As dívidas. E é verdade, porque quem recebe carinho de uma esposa entende que está recebendo com dívida na cabeça? Ninguém, né? Verdade. A gente tem ainda um minutinho, doutora Renata. Eu queria lhe perguntar, essa história do crédito positivo, tinha o crédito negativo quando a gente era negativado no CPC, nos mecanismos de crédito, né? Agora veio o crédito positivo para saber quem tem boa gestão das suas finanças junto ao comércio. Isso foi bom para o consumidor? Eu tenho as minhas considerações, Hermes. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2008, eu aboli cartão de crédito da minha vida, da minha casa. Foi a maior libertação que podia acontecer. Então, se eu tinha dinheiro, eu punha gasolina no meu carro. Se eu não tinha dinheiro, eu não punha. Eu sofri. Foi um período de adaptação, é muito sofrido, mas você precisa optar em fazer isso e ter uma tranquilidade financeira ou viver com possibilidade de pagar um mês todo e depois não pagar a totalidade do cartão. Pois muito bem, como eu não tinha gastos no cartão, eu precisei alugar um imóvel aluguei numa outra cidade que não a minha. Eu não tinha score positivo para alugar. Então, aí, assim, você fica... São 2 pesos e 2 medidas. Eu não tenho débito no meu nome, mas também não tenho como comprovar que eu honro as minhas obrigações no tempo e na hora. Então, eu tenho as minhas considerações, mas são pessoais. É complicado. Depois a senhora me passa essa fórmula aí de se livrar dos cartões de crédito, que eu estou interessado. Obrigado, doutora Renata. Hermes, tem que ter coragem. Se a gente não tiver coragem, a gente fica escravo do cartão de crédito. Com certeza. Obrigado, eu sei bem que é isso. Obrigado, doutora Renata, mais uma vez, pela entrevista. Eu que agradeço, até mais. Boa tarde a todos. Boa tarde.